Agora há pouco a gente estava discutindo aqui a operação da Polícia Federal que prendeu o ex-presidente do INSS, outras pessoas ligadas também ao Instituto e a governos anteriores. Mas agora eu quero destacar para vocês que o presidente da CPMI, que é o senador Carlos Viana, disse que tem muita sujeira ainda para varrer. E o Lucas Martins vai trazer mais essa parte da história. Explica para a gente essa declaração, Lucas, bem-vindo. Oi, Evandro. Olha só, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, falou a respeito dessa operação de hoje e disse que a CPMI está de acordo e está indo no caminho certo depois dessa operação da Polícia Federal, essa quarta fase da operação sem desconto. Ele falou em relação a essa varredura de outras pessoas que podem vir a serem presas em relação a toda essa situação. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse antes de começar a sessão da comissão parlamentar que investiga o escândalo do INSS. Nós temos com muita clareza que existem 3 escalões em toda essa história, essa roubalheira da Previdência. O terceiro escalão são os operadores e laranjas que receberam e sumiram com o dinheiro e que hoje foram presos em boa parte, mas que há outros que ainda serão presos ou têm que dar explicações porque colaboraram no desaparecimento dos bilhões dos aposentados. Um segundo escalão que é formado por servidores públicos concursados que se corromperam nesse sistema e que conseguiram passar de governo para governo mantendo os desvios. E um primeiro escalão, que ao nosso ver foi pago pelo segundo escalão, esse primeiro escalão que é formado por políticos, pessoas que de governo a governo ajudaram e incentivaram ou indicaram essas pessoas, esses servidores, para continuarem na Previdência. O presidente da CPMI também disse que essas prisões atingem os principais operadores do esquema do desvio que, segundo ele, tomou de assalto as aposentadorias brasileiras e também outros benefícios sociais do INSS. Vale lembrar, Evandro, que ele disse também sobre todo esse contexto da comissão que tramita aqui no Senado Federal fazer esse trabalho junto com a Polícia Federal. Por isso que ele disse que a CPMI está indo no caminho certo. A gente relembra também que hoje está sendo ouvido aqui na comissão Eric Martins Fidelis, ele que é filho de André Paulo Félix Fidelis, que é ex-diretor de benefícios do INSS. Eric, o ouvinte a ser ouvido hoje aqui na comissão, está sendo ouvido, na verdade, aqui na CPMI, é acusado de ter recebido pelo menos 5 milhões de reais de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Então são muitas movimentações acontecendo. Ele disse também que novas prisões serão feitas daqui para frente e que, inclusive, novas investigações envolvendo políticos aí, várias pessoas que indicaram, inclusive, servidores que atuaram no INSS. Ele também falou que tem conversado com André Mendonça, que é relator do julgamento no Supremo Tribunal Federal, e que André Mendonça disse a ele que alguns desses envolvidos que foram presos na operação de hoje têm interesse em uma delação premiada. Então a gente segue acompanhando todos os detalhes daqui, todas as repercussões já do Senado Federal em relação aos parlamentares, ao relator, à presidência e toda essa questão envolvendo esse escândalo do INSS. Volto com vocês. Sim, Lucas, obrigado pelas informações, bom trabalho. Piperno, ali na fala do senador Carlos Viana e também de tudo que veio à tona com mais esta operação, fica claro que para haver esse desvio tem uma cadeia de pessoas envolvidas e que precisam facilitar e, em troca disso, tem as suas mãos molhadinhas ali com bastante dinheiro. Inclusive, segundo a Polícia Federal e as investigações até aqui, os diretores do INSS teriam recebido mais de 17 milhões de reais para coordenar esse esquema e fazer por baixo dos panos ali as liberações necessárias para que essas associações fizessem os descontos, mesmo com pareceres contrários da Controladoria Geral da União. Piper. Eu acho que está muito correto o que disse o senador Carlos Viana. Ele está estabelecendo praticamente um plano de carreira
dentro desse esquema de roubalheira, né? Então você tem os pequenininhos, os ratinhos, você tem os ratões e você tem as ratazanas, né? Só que eu acho que tem eu acho que aí ele esgota a participação de agentes públicos, sejam os concursados, os nomeados e também os eleitos, né? E esses são extremamente importantes. Agora, falta incluir nessa engrenagem toda os agentes externos, aquelas pessoas ligadas às entidades e, sobretudo, às empresas que fornecem os sistemas, sejam os do governo, sejam os de bancos, porque ninguém faria nada sozinho, ninguém conseguiria montar essa engrenagem toda se também não tivesse essa outra parte. Mas eu acho que o senador está no caminho correto, sim. E isso é quase como um crime hediondo. Você já pensou você tungar um velhinho lá de 80 e poucos anos, já na parte final da vida, recebendo tão pouco? Ainda esse esquema de corrupto sem vergonha, ainda vai tomar um dinheiro lá dessa gente? Pelo amor de Deus, né? Exatamente por isso, talvez muitas pessoas não tenham nem o tempo de receber de volta o dinheiro que foi descontado de maneira irregular. Ô Zé Maria Trindade, você acha que nesse momento a CPI tem a chance, então, de expor ou atuar de maneira diferente do que acompanhamos em outras comissões que acabaram dando em nada, já que tem essas operações para tornar mais efervescente ali o debate? E principalmente, você acha que ela vai fazer isso, já que deixamos bem claro aqui que para se haver um desconto desse tamanho ou uma irregularidade desse tamanho, há necessidade também de envolvimento político e, nesse caso, seriam os senadores e parlamentares investigando também muitos dos seus? Pois é, ministros, né? Deputados, senadores e deputados fortes, não é qualquer deputado que rouba 8 milhões assim, 8 bilhões assim, não. Existem. Eu tenho informação de que o presidente Carlos Viana, ele conversa com o ministro André Mendonça. Tem informação de que na CPI existem requisitados que trabalham junto da CPI da Polícia Federal, da Receita Federal, e tem um mapeamento muito mais completo do que fala sobre tudo que está acontecendo. Tem informação também que já existem 2 propostas de delação premiada. Existem 2 ofertas e que estão sendo analisadas. A delação, ela só é admitida quando é boa para o Estado, ou seja, para a investigação. É quando o delator indica um superior que pode demonstrar como funcionava o esquema e como era tudo. E também eu fiquei surpreso quando me explicaram lá o porquê dessas ofertas de delação. Isso é grave do ponto de vista legal para o bandido que roubou, porque cada desconto desse é um crime. Então, somando todos os descontos, que são milhares ou talvez milhões, isso dá uma pena para fugir de vistas, né? Se fosse um só, seria uma pena mínima ali, um furto, sei lá, 171, não sei bem como seria enquadrado esse roubo aí, né? Se seria estelionatário, se seria ladrão mesmo, furto, né? Que não teve violência física e tal. Mas é que somados os casos, porque cada roubo é cada condenação e é cada pena. É muito complexo, não dá para nós dizer que isso foi um roubo só. Então, assim, está mesmo sendo avaliado ali um ponto de delação. Me disseram também que essa delação não deve acontecer pela CPI, é muito complexo, porque a CPI não pode oferecer nada para o delator, além de não constar no relatório final, que não significa muito. O relatório final vai para o Ministério Público, então seria melhor fechar o acordo com o Ministério Público. Então, assim, resumindo, a cúpula da CPI ali tem mais informação do que está sendo apresentado lá em plenário, exatamente porque tem delegados da Polícia Federal auxiliando a CPI e agentes da Receita Federal. Toda descoberta desses crimes aí passa exatamente pela Receita Federal, né? Chamado caminho do dinheiro. Aí vem a minha frase, Evandro: não há nada no mundo mais difícil do que esconder dinheiro, viu? Exatamente, Zé Maria Trindade. Inclusive, nós temos os dados aí sobre as pessoas que foram presas pela Polícia Federal. Está aí aparecendo para vocês, ó. Então,
Tem o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o Antônio Carlos Camilo, que é conhecido como careca do INSS, o ex-diretor de benefícios e relacionamento do INSS, que é o André Paulo Félix Fidelis, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, que é o ex-procurador-geral do INSS, e a Thaisa Hoffmann, que é a esposa do Virgílio, que é empresária. Também tem o Vinícius Ramos da Cruz, presidente do ITT, o Tiago Abraão Ferreira Lopes, diretor da Conafer. O Cícero e a Conafer seria essa entidade que também é investigada, exatamente porque seria para ela que haveria ali o repasse ou a possibilidade de, digamos, os descontos irregulares. Cícero Marcelino de Souza Santos, empresário ligado à Conafer, e também o Samuel Crisóstomo do Bonfim, também ligado à Conafer. São esses os que foram presos nesta fase da operação da Polícia Federal, que continua investigando, então, esse esquema irregular de roubo, né? Para a gente não falar mais desvio, já que o Zé Maria Trindade contou ali, roubo de milhões de reais descontados irregularmente dos pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS.